E se aquilo que você acredita ser liberdade não passar de uma ilusão cuidadosamente construída pelo olhar do outro? E se a permissão que você busca para existir for, na verdade, a corrente invisível que o mantém prisioneiro? Jung nos alertou: a sombra não vive fora, mas dentro de nós. E quando o empata desperta para o peso do narcisista, descobre que a prisão nunca esteve nas paredes, mas no reflexo distorcido que aceitava como verdade. Há um instante secreto em que o empata, cansado de se dobrar, percebe que não há resgate vindo de fora. Esse instante é como atravessar um espelho quebrado, perigoso, cortante, mas inevitável. O narcisista espera que você continue pedindo aprovação para respirar, mas o despertar final não pede, ele arranca. Não há anúncio, não há cerimônia, há apenas a queda brusca da máscara e a revelação de que você nunca precisou da permissão daquele que se alimenta da sua alma. Mas o que acontece quando o empata escolhe não ser mais alimento? O vazio surge, tanto no perseguidor quanto no perseguido. É nesse abismo que Jung diria que o self chama, não como um convite suave, mas como uma exigência brutal. Você está pronto para encarar o silêncio que nasce quando a voz do narcisista já não dita o ritmo do seu coração? Está pronto para descobrir se, sem a prisão, você realmente sabe o que é liberdade? O paradoxo é cruel. A libertação parece uma traição. O empata sente que abandonar o ciclo é abandonar a si mesmo, quando na verdade é o contrário. O estágio final do despertar não é um triunfo ruidoso, mas uma ruptura silenciosa, quase imperceptível. Como a aurora que nasce sem pedir licença à noite, a consciência se levanta, e quem ousa vê-la jamais retorna ao mesmo lugar. E então surge a pergunta que queima: se você não precisa da permissão do narcisista, de quem precisa? Talvez a resposta não esteja no outro, nem em palavras fáceis. Talvez esteja escondida naquilo que você sempre temeu olhar, sua própria sombra. Mas cuidado, uma vez que você enxergar o que ela guarda, nada poderá ser desfeito. O primeiro sopro de consciência não chega com aplausos, mas com silêncio. É como uma fissura invisível na parede de uma prisão que o empata acreditava eterna. Durante anos, a busca por permissão se confundiu com amor, a submissão se vestiu de lealdade e o medo foi maquiado de cuidado. Mas há um momento em que o corpo não mente mais, em que a alma começa a gritar dentro de um espaço pequeno demais para contê-la. Esse é o prelúdio do despertar, o instante em que algo secreto se move no escuro, mesmo sem ainda mostrar sua face. E quando essa fissura se abre, a primeira sensação não é alívio, mas vertigem. É como se todo o mundo conhecido começasse a desmoronar em silêncio, sem estilhaços visíveis, apenas uma queda interna que desafia o equilíbrio. O narcisista, acostumado a ser o centro do teatro, pressente a mudança, mas não consegue nomeá-la. Ele sente o alimento se dissipando, como areia que escapa pelos dedos e responde com mais controle, mais exigência, mais armadilhas. Mas o empata, ainda sem saber, já não está mais completamente ali. Uma parte dele já fugiu. Essa fuga não é física, mas psíquica. É o self abrindo uma brecha para que a alma se veja sem filtros. Jung diria que é o encontro inevitável com a sombra. Aquilo que você sempre evitou, agora se apresenta como guia. O espelho que antes refletia apenas a máscara do narcisista, agora mostra outra coisa. Uma face sua que parecia esquecida, um fragmento intacto que ainda pulsa. E esse fragmento não pede, não implora, não negocia. Ele apenas existe, inteiro, como se sempre tivesse aguardado a hora de emergir. Mas é aí que a dor aperta, porque olhar para esse fragmento significa admitir a farsa. Significa encarar que todo o amor que parecia cuidado era, na verdade, aprisionamento. Que toda a dedicação que parecia doação era, na verdade, drenagem. E ninguém gosta de admitir que se perdeu dentro de um labirinto que acreditava ser casa. Surge o peso da culpa, o medo de ter sido tolo, a raiva de ter permitido. Mas é justamente esse caos que marca o início da libertação. Não se foge da prisão sem sentir o ferro rasgar a pele. E nesse ponto, o empata começa a perceber que liberdade nunca virá acompanhada de aprovação. O narcisista não a concede porque,
se concedesse, deixaria de ser o que é. Então surge a revelação silenciosa. A saída não está na chave do carcereiro, mas no momento em que o prisioneiro decide atravessar a grade, mesmo que doa. Esse atravessar não é físico, mas simbólico. É deixar de precisar. E essa decisão não tem testemunhas, não tem aplausos, não tem plateia. Ela acontece no escuro da alma, onde só você e sua sombra sabem o que foi escolhido. A cada passo nessa travessia, o empata se sente dividido. Parte de si ainda deseja voltar, porque o conhecido, mesmo tóxico, parece mais suportável do que o vazio do desconhecido. Mas outra parte, a que despertou, já não aceita mais o antigo lugar. É como tentar respirar debaixo d'água. O corpo inteiro grita pela superfície, mesmo sem saber o que encontrará ao emergir. E nesse grito há coragem, mesmo que disfarçada de desespero. O narcisista percebe essa ruptura e intensifica o jogo. Promessas, ameaças, chantagens emocionais, todas as armas são lançadas, mas algo já mudou. Mesmo que o empata ainda chore, ainda hesite, ainda sinta culpa, dentro dele uma chama arde, e essa chama não pode mais ser apagada. É o fogo interno que sinaliza que o velho ciclo já não se sustenta. É o começo da revolução silenciosa, aquela que não pede permissão, mas simplesmente acontece. Nesse fogo, porém, também há medo, porque a liberdade sem permissão é um território desconhecido. É andar sem mapa, sem garantias, sem as velhas muletas emocionais. O empata se pergunta: quem serei sem a dor que me definiu? Quem sou eu sem a função de ser alimento? Essa pergunta ecoa como um fantasma, porque a resposta ainda não chegou. E talvez nunca chegue de forma clara. Talvez seja preciso viver cada passo sem saber. E é justamente aí que o estágio final se anuncia. Não como uma conclusão, mas como um chamado profundo. Você está disposto a caminhar mesmo sem respostas? Você está preparado para carregar a solidão de não precisar mais da permissão do outro? Essa solidão é o preço e o portal. E quem ousa atravessá-lo nunca mais volta igual. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante, para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando o empata começa a se afastar, mesmo que apenas por dentro, algo estranho acontece. O silêncio que antes parecia impossível começa a se infiltrar nos espaços. É um silêncio pesado, quase sufocante, como se o mundo tivesse parado de falar. Não há aplausos, não há acolhimento, não há consolo. Mas nesse vazio, algo se insinua, uma nova voz, ainda frágil, que não pertence ao narcisista nem ao passado. Uma voz que não grita, mas sussurra. Uma voz que parece vir de muito longe e ao mesmo tempo de muito perto, de dentro. E nesse sussurro, o empata percebe que sempre houve algo ali, escondido por trás da algazarra emocional. É como encontrar uma carta nunca lida no fundo de uma gaveta esquecida. As palavras que ecoam não são de conforto fácil, mas de lembrança brutal. Você nunca precisou pedir para ser. O peso dessa frase atravessa o corpo como uma lâmina. Porque se isso é verdade, tudo o que foi vivido até aqui se revela um cativeiro ilusório. E encarar isso é tão libertador quanto devastador. Jung dizia que o encontro com a sombra é sempre acompanhado de choque. Não há suavidade nesse contato, não há romantização possível. Ver-se sem as máscaras é como olhar para uma ferida aberta, ao mesmo tempo repulsiva e fascinante. O empata sente o impulso de recuar, de se esconder novamente atrás do reflexo do narcisista, mas algo já foi visto. E uma vez visto, não pode mais ser apagado. Essa é a maldição e o milagre da consciência. E a consciência cobra um preço alto, a solidão.
porque ao perceber a prisão, o empata não encontra imediatamente companhia para atravessar a saída. Ninguém o segura pela mão, ninguém garante que haverá luz do outro lado. É uma travessia individual, tão pessoal que parece cruel, mas é nesse isolamento que a primeira centelha de autonomia se acende. É quando se descobre que liberdade não é presente, mas conquista, e uma conquista que só pode nascer no íntimo da alma. O paradoxo se intensifica. Quanto mais o empata se aproxima da libertação, mais o narcisista intensifica o cerco. Palavras doces se alternam com ataques violentos. Ora promessas, ora ameaças. É um ciclo desesperado de manter o controle, de não perder o objeto de dominação. E cada oscilação é um teste, um convite à recaída. Mas também é um espelho. Cada manipulação deixa ainda mais evidente que a dinâmica nunca foi amor, mas fome. Nesse ponto, a mente do empata se torna campo de batalha. Vozes internas se enfrentam como exércitos rivais, a que ainda implora por aprovação e a que já descobriu que não precisa mais dela. Esse embate não é apenas psicológico, é visceral. O corpo sente insônia, angústia, vazio no estômago, tremores. O despertar não é um evento pacífico, é uma guerra íntima. E nessa guerra, cada pequena vitória é um tijolo retirado da prisão invisível. Mas há também momentos de luz, como rachaduras por onde o sol entra, um instante de respiração livre, um olhar no espelho sem vergonha, uma lembrança de quem se era antes da prisão. Esses momentos não duram muito, mas são suficientes para alimentar a chama. São lembranças de que algo maior existe, de que a vida não se resume ao ciclo do narcisista. Jung diria que são sinais do self, chamando a alma para a totalidade perdida. E então surge a pergunta que perfura: será que você consegue existir sem função para o outro? Será que consegue respirar sem ser necessário na manutenção da máscara alheia? Essa pergunta é cruel, porque a identidade do empata foi construída no servir, no se apagar, no sustentar o mundo do narcisista. Mas é também a pergunta que abre o portal. Porque ao perceber que sim, que pode existir sem essa função, o alicerce inteiro da prisão começa a ruir. O narcisista não compreende essa mudança. Para ele, a lógica é simples. Se você não pede, se você não implora, então você traiu. E essa acusação vem carregada de veneno, porque tenta reinstalar a culpa. Mas dentro do empata, algo diferente se move. A acusação já não fere da mesma forma, porque começa a se revelar absurda. É como ouvir uma mentira repetida tantas vezes que de repente perde a força. E nesse instante, o vínculo que parecia inquebrável se mostra frágil. E é nesse espaço frágil que a liberdade começa a brotar. Não é um grito de vitória, mas um sussurro firme. Não é uma fuga cinematográfica, mas um passo hesitante. Não é um triunfo público, mas um despertar íntimo. O empata descobre que não precisa da chave do narcisista para sair, porque a porta nunca esteve realmente trancada. E essa descoberta simples e devastadora é o início de tudo. Quando o empata atravessa esse limiar, algo dentro dele se quebra de forma irreversível. É como se as correntes que o prendiam ao narcisista ainda estivessem ali, mas de repente se tornassem frágeis, quase transparentes. O corpo ainda sente o peso, mas a mente começa a vislumbrar que aquele peso nunca foi dele. É um choque paradoxal. Perceber que carregou uma cruz que não lhe pertencia e que a dor maior não é soltá-la, mas encarar os anos em que acreditou que era sua obrigação sustentá-la. Nesse instante, surge a tentação de voltar. O medo sussurra que o vazio é insuportável, que a solidão vai devorar cada pedaço de identidade, que é melhor a prisão conhecida do que a liberdade incerta. E esse sussurro é tão sedutor que quase convence. Mas há algo no olhar do empata que já não é o mesmo. Há uma sombra de firmeza, um brilho que não existia antes. É o reflexo de quem tocou a verdade, mesmo que por segundos, e agora não consegue mais fingir que não a viu. O narcisista sente essa mudança como um animal que fareja o perigo e reage com desespero. Intensifica as promessas, amplifica as chantagens, inventa
novas máscaras, mas no fundo sua fragilidade começa a transparecer. Pela primeira vez, o empata percebe não um gigante, mas uma criança ferida escondida atrás de uma armadura de vidro. E essa percepção é tão desconcertante quanto libertadora, porque revela que o poder que parecia absoluto era, na verdade, construído sobre medo e vazio. É nesse momento que Jung ecoa com força. Aquilo que mais tememos no outro é reflexo daquilo que recusamos ver em nós mesmos. O narcisista é o espelho distorcido da sombra do empata, e enxergá-lo nesse nível é como decifrar um enigma existencial. O despertar não é apenas afastar-se, mas compreender que a prisão também estava alimentada pelo medo interior, pela necessidade secreta de ser validado. O corte com o narcisista é, na verdade, um corte com a própria ilusão. Mas cortar a ilusão não significa estar livre imediatamente. É aqui que o vazio se abre com mais força. Sem o ciclo de abusos, surge um silêncio ensurdecedor. E esse silêncio assusta, porque revela a pergunta essencial: quem sou eu sem a dor que me definiu? O empata sente como se estivesse flutuando num espaço sem gravidade, sem chão, sem direção. É uma morte simbólica, uma descida ao inconsciente profundo, onde antigas identidades se despedaçam como vidro em câmera lenta. E nessa descida, memórias esquecidas começam a emergir. Lembranças de infância, momentos de abandono, feridas antigas que se conectam ao presente como peças de um quebra-cabeça macabro. O empata percebe que o narcisista não foi a origem, mas apenas a repetição de algo que já estava inscrito na alma. O despertar não é apenas libertar-se do outro, mas romper com uma história inteira de aprisionamentos emocionais que se repetiram em ciclos invisíveis. A dor se intensifica. Cada lembrança é um corte, cada revelação uma faca que atravessa camadas profundas, mas ao mesmo tempo, cada corte libera algo. É como arrancar espinhos cravados há anos. Dói, sangra, mas o corpo já não suporta mais carregá-los. O empata começa a sentir que por trás do sofrimento há uma energia nova surgindo, uma força que nunca teve espaço para florescer enquanto estava preso no teatro do narcisista. E é aqui que o paradoxo retorna. A dor é também o portal. Sem ela, não haveria passagem. Sem a queda, não haveria renascimento. O empata começa a entender que o estágio final do despertar não é eliminar a dor, mas atravessá-la até que ela se transforme em outra coisa. É uma alquimia psíquica, o chumbo da humilhação se transmutando em ouro de consciência. E esse ouro não pode ser roubado, não pode ser manipulado, não depende da aprovação de ninguém. Nesse ouro, o empata encontra lampejos de algo que sempre esteve ali, mas nunca havia percebido. Uma sensação de presença, de ser inteiro sem precisar justificar. É uma força silenciosa que não grita, não pede, não suplica, apenas existe, e essa existência por si só já é a ruptura definitiva, porque diante dela todo o poder do narcisista se dissolve como fumaça diante do vento. E assim, sem anúncio, sem espetáculo, o empata descobre que a liberdade não é conquistada quando o outro cede, mas quando ele mesmo deixa de ceder por dentro. É uma liberdade sem permissão, sem carimbo, sem testemunha. E talvez seja justamente isso que a torna tão radical, porque ela nasce no silêncio da alma, onde ninguém mais pode tocar e onde finalmente o empata se encontra consigo mesmo. A travessia não se encerra quando o empata se percebe livre do narcisista. Na verdade, é nesse ponto que o verdadeiro abismo se abre, porque a ausência do outro não apaga os ecos da prisão. As vozes internas, treinadas por anos de submissão, continuam a sussurrar. Elas perguntam se você tem direito a existir, se pode realmente escolher, se não é perigoso demais caminhar sem um guia. E essas vozes não vêm mais do narcisista. Elas agora falam de dentro. São as marcas do condicionamento, como tatuagens psíquicas que não desaparecem facilmente. É aqui que Jung se torna mais incisivo. O inconsciente não perdoa o que foi reprimido.
Tudo o que você fugiu, tudo o que cedeu, tudo o que silenciou em nome de outro, volta agora como espectro. O empata descobre que a sombra não era apenas o narcisista, mas também a parte de si mesmo que aceitou, que tolerou, que acreditou que era normal. Esse reconhecimento é devastador, porque não há mais inimigo externo para culpar. O olhar volta-se para dentro, e esse é o lugar mais perigoso de todos. Nesse confronto, a solidão alcança seu ápice. Já não há mais drama externo, apenas o silêncio interno que parece infinito. Muitos tentam escapar nesse ponto. Voltam para o narcisista, procuram outros para ocupar o vazio, buscam distrações que apaguem a dor. Mas o verdadeiro despertar só acontece quando se permanece no vazio, quando se encara a sensação de não ser ninguém, de não ter forma, de não ter nome. É um estado de morte simbólica e poucos têm coragem de suportar esse mergulho. Mas para aqueles que permanecem, algo extraordinário começa a acontecer. No fundo desse silêncio, uma força inédita se ergue, tímida, mas indestrutível. Não é a força de dominar nem de vencer o outro, mas de estar, apenas estar. É como se o empata descobrisse um chão secreto que nunca havia sentido antes. Um chão que não depende de validação, de aplauso, de aprovação. Esse chão é a base da identidade autêntica e ele só pode ser encontrado depois da queda total. E, paradoxalmente, é nesse encontro que nasce o verdadeiro alívio. Não o alívio superficial de se afastar do narcisista, mas o alívio profundo de perceber que você não precisa mais lutar para provar quem é. O empata começa a experimentar momentos de silêncio que não são mais pesados, mas plenos. Pausas que antes pareciam ameaçadoras, agora se tornam abrigo. É como se o próprio vazio tivesse se transformado em colo, mas esse colo não é doce, é severo. Ele não protege do mundo, mas revela que o mundo nunca teve o poder que parecia ter. A maior prisão sempre esteve dentro, nas crenças, nas vozes, nos medos internalizados. Ao perceber isso, o empata começa a rir em meio às lágrimas, porque descobre a ironia cruel. Sempre esteve livre, mas acreditava ser prisioneiro. Essa constatação não apaga a dor, mas muda radicalmente a relação com ela. O narcisista, à distância, continua tentando. Mensagens, provocações, insinuações, tentativas de puxar de volta para o velho jogo. Mas algo mudou de forma definitiva. As palavras já não encontram espaço para se fixar. Elas chegam como flechas lançadas no vento e caem antes de tocar. O empata percebe que o poder do narcisista não desapareceu. Ele simplesmente deixou de ter onde se enraizar. Essa é a liberdade sem permissão. Não resistir ao outro, mas não precisar dele. Então, a vida, que parecia ter sido congelada no tempo, começa a se mover novamente. Pequenas escolhas, antes impossíveis, agora se tornam naturais. Rir sozinho, caminhar sem direção, olhar para o espelho e enxergar algo além da dor. Esses gestos simples, tão banais para outros, são revoluções silenciosas para quem sempre viveu acorrentado. O empata começa a perceber que o estágio final do despertar não é grandioso, mas íntimo. Mas, como todo renascimento, ele traz também a responsabilidade. Porque agora não há mais desculpas, não há mais culpas externas, não há mais sombras nas quais se esconder. A liberdade é um campo aberto, e estar diante dela pode ser tão assustador quanto estar preso. O empata percebe que terá que escolher a cada dia. Escolher ser, escolher permanecer, escolher existir sem precisar da permissão de ninguém. E essa escolha, feita em silêncio, é o que sela o destino. Não há retorno possível. Quem atravessou esse caminho jamais poderá caber de novo na cela antiga. O estágio final não é apenas libertar-se do narcisista, mas libertar-se da própria necessidade de pedir para viver. E essa é a verdade que queima. Você nunca precisou, mas agora já sabe. O quinto mergulho começa com um vazio diferente. Já não é o silêncio pesado da prisão, mas uma estranha expansão, como se o ar tivesse se tornado mais denso e, ao mesmo tempo, mais respirável. O empata sente a estranheza de ocupar um espaço que nunca acreditou ter direito de habitar, o próprio espaço. E é nesse choque entre familiaridade e novidade que nasce a inquietação.
porque a liberdade, apesar de desejada, ainda parece grande demais para caber no peito de quem sempre viveu encolhido. É nesse momento que o inconsciente traz à tona imagens arquetípicas, símbolos que Jung descreveu como portais da alma. O empata sonha com portas que se abrem sozinhas, com oceanos que engolem e devolvem, com labirintos que terminam em espelhos. Cada visão é uma mensagem. Você não está apenas se libertando de alguém, mas atravessando uma metamorfose psíquica. É como se a própria psique estivesse reescrevendo sua narrativa, não mais como vítima, mas como protagonista do mistério. Mas o preço da metamorfose ainda pulsa. Há recaídas emocionais, lembranças que ferem, saudades distorcidas do ciclo antigo. O empata percebe que a mente pode enganar, que o corpo pode desejar o cárcere pela ilusão de segurança que ele oferecia. É nesse ponto que a travessia se torna mais perigosa, não pela força do narcisista, mas pelo veneno doce da memória. O convite para voltar nunca desaparece, ele apenas muda de forma, e o verdadeiro despertar exige resistir a esse canto de sereia. Resistir, porém, não é negar. Jung lembraria: tudo o que é reprimido volta com mais força. O empata não pode fingir que não sente, que não deseja, que não teme. Precisa olhar de frente para cada sombra, aceitar a dor, nomear a saudade, reconhecer a culpa. Só assim a sombra deixa de governar em segredo e passa a se integrar à consciência. Esse processo não é rápido nem limpo, é confuso e sangrento, mas é nesse caos que se encontra a matéria-prima da transformação. E o caos traz uma descoberta inesperada. O empata não era frágil por sentir tanto, mas por não saber usar a força do sentir. Sua sensibilidade, antes usada como arma contra si mesmo, começa a se revelar como poder. Poder de perceber o invisível, de enxergar nuances, de conectar-se ao que outros ignoram. Esse poder sempre esteve ali, mas só pôde emergir quando a prisão se rompeu. Agora, sem correntes, a empatia deixa de ser fraqueza e se torna visão. Visão que não é confortável, mas clara. O empata começa a enxergar padrões em todos os lugares, no olhar de estranhos, nos silêncios da família, nos gestos repetidos da sociedade. Percebe que o narcisista não é apenas uma pessoa, mas um arquétipo que habita múltiplas formas. E entende que seu despertar não é apenas pessoal, mas parte de uma dança maior entre luz e sombra, entre manipulação e consciência. A liberdade, assim, ganha outra dimensão. Não é apenas um ato individual, mas uma contribuição silenciosa para o coletivo. Essa percepção abre outro paradoxo, porque ao se libertar, o empata não encontra apenas paz, mas também responsabilidade. O que fazer com a visão conquistada? Como caminhar sabendo o que os outros ainda não veem? A tentação de salvar, de avisar, de resgatar os que ainda estão presos é forte. Mas aqui está outro aprendizado cruel. Cada um só desperta quando chega sua hora. O empata precisa aceitar que não pode atravessar por ninguém, apenas por si. E nesse limite entre o desejo de resgatar e a necessidade de permanecer, nasce uma nova forma de presença. O empata não precisa mais gritar, nem provar, nem justificar. Sua existência em si já é testemunho. É uma liberdade silenciosa, quase invisível, mas que emana como energia. Quem cruza seu caminho sente algo diferente, ainda que não saiba nomear. Porque há um poder inegável em alguém que já não pede permissão para existir. Mas essa presença ainda é um ensaio, não uma conclusão. O empata sente que há mais a ser revelado, que esse não é o fim, mas apenas uma dobra do caminho. O estágio final não é um ponto fixo, mas uma espiral que continua girando para dentro. Cada camada que se abre revela outra, como uma flor que nunca termina de desabrochar. E nesse movimento infinito, a transformação segue acontecendo em silêncio, sem a necessidade de um ponto final.
E é aqui que paira a pergunta que não se cala. Se a liberdade não precisa de permissão, o que você fará com ela? Essa questão não exige resposta imediata, porque talvez a resposta não seja verbal, mas vivida. É uma pergunta que se instala como um eco, como um convite, como uma chave que só funciona quando você decide atravessar a porta. E enquanto esse eco ressoa, a jornada continua, puxando cada vez mais fundo para dentro do mistério. O caminho agora não segue em linha reta, mas em espiral. Cada volta parece trazer o empata para mais perto de si mesmo, mas também mais fundo nas próprias camadas ocultas. É como descer uma escada que não termina, onde a cada degrau o ar fica mais denso e o silêncio mais ensurdecedor. O despertar não é apenas luz, é mergulho na escuridão. E somente quem aceita atravessar a sombra consegue encontrar a clareza do outro lado. Nesse mergulho, as máscaras do narcisista já não importam. O que pesa agora são as próprias máscaras que o empata criou para sobreviver. O papel de salvador, de cuidador, de mártir, todos começam a ruir como cenários de teatro abandonados. O choque é perceber que não foi apenas enganado pelo outro, mas também por si mesmo, que a armadura que parecia proteção era, na verdade, uma prisão dourada. A pergunta que ecoa é devastadora. Quem sou eu sem essas máscaras? E o eco não se cala. Ele ressoa em sonhos, em memórias, em silêncios que antes eram suportáveis e agora se tornam insuportáveis. O inconsciente se abre como um mar revolto, trazendo à tona imagens de abandono, traumas antigos, cenas esquecidas. É como se toda a vida se reescrevesse diante dos olhos. O empata percebe que o despertar não é apenas um momento de libertação, mas um ajuste profundo, um terremoto psíquico que realinha todas as estruturas. Há dias em que essa revelação parece insuportável. A solidão pesa como chumbo, o vazio se abre como um precipício. O desejo de voltar ao ciclo antigo reaparece, não porque ele seja desejado, mas porque ele era previsível. A previsibilidade tem um sabor doce para quem sempre viveu no caos. Mas o corpo já sabe a diferença. O coração já não consegue bater no mesmo compasso da prisão. O retorno já não é possível, mesmo que a mente insista. E então, no meio desse deserto, lampejos surgem. Pequenos instantes de paz, quase imperceptíveis, mas tão reais que arrepiam. Um momento de silêncio que não sufoca, mas acalma. Um olhar no espelho que não acusa, mas reconhece. Um respirar profundo que parece carregar o peso de muitas vidas. Esses instantes são sementes do novo ser que está nascendo, mesmo que ainda não tenha forma definida. Mas cada semente vem com um teste, porque a consciência recém-nascida precisa ser cuidada, protegida das antigas tentações. O narcisista ainda chama, ainda provoca, ainda tenta puxar de volta. As vozes internas ainda tentam reinstalar a culpa, ainda dizem que liberdade é egoísmo, que autonomia é frieza. É preciso coragem para permanecer firme, para não ceder ao convite do retrocesso. É preciso suportar a acusação de traição para, enfim, ser fiel a si mesmo. E é nesse fio de coragem que o empata descobre o poder da escolha. Não uma escolha grandiosa, mas escolhas diárias, silenciosas, quase invisíveis. Escolher não responder, escolher não se culpar, escolher respirar fundo antes de reagir. Essas pequenas decisões são revoluções internas que, acumuladas, constroem um ser humano novo. A liberdade sem permissão não acontece em um dia, mas em cada gesto que rompe com o velho padrão. E cada gesto traz uma sensação de leveza desconhecida. É como se depois de anos carregando correntes invisíveis, o corpo finalmente lembrasse como é andar sem peso. A vida comum, caminhar na rua, rir sozinho, tomar uma decisão simples, ganha ares de ritual sagrado. O empata percebe que não precisa de grandes conquistas para sentir-se vivo, porque estar presente já é a maior conquista. Essa presença, porém, ainda assusta, porque ela não tem manual, não tem referências, não tem validação externa. É uma terra sem mapas, onde cada passo é invenção. Mas talvez seja justamente isso o sentido do estágio final.
deixar de pedir direções e aprender a confiar no próprio caminhar. O empata começa a sentir que não está apenas vivendo, mas criando a própria vida. E isso, embora assustador, é também sublime. E no fundo dessa criação permanece uma pergunta em suspenso. Será que essa liberdade resiste ao tempo, às dores que ainda virão, às tentações de se perder de novo? Ninguém pode responder. A única certeza é que, uma vez atravessada a sombra, o empata já não é o mesmo. O caminho continua, sempre, mas agora não é mais um pedido de permissão. É um ato contínuo de existir. Há um ponto da jornada em que o empata já não se reconhece como antes. O espelho não mostra mais a versão domesticada, curvada, treinada a caber nas expectativas alheias, mas também ainda não revela claramente o novo rosto que está nascendo. É um estado de transição, como a borboleta ainda envolta no casulo, já não é lagarta, mas também não pode voar. Essa suspensão entre dois mundos é confusa, dolorosa, mas inevitável. É aqui que o ser humano experimenta o mistério do renascimento. Nesse entrelugar, tudo parece instável. Emoções explodem sem aviso, memórias retornam sem convite e até o corpo responde com sintomas estranhos, como se estivesse tentando se reorganizar. É um processo alquímico em movimento. A antiga identidade se desfaz enquanto a nova ainda é invisível. O empata percebe que não pode acelerar esse ciclo, que o tempo da alma não obedece ao relógio da mente. O desafio é suportar a espera, mesmo quando ela parece interminável. E na espera surgem tentações. O mundo externo oferece atalhos, novos vínculos, novos espelhos, novas máscaras para vestir. Mas o empata já sabe que repetir o padrão seria trair o próprio despertar. A escolha é permanecer na vulnerabilidade, mesmo quando ela parece insuportável. É aceitar o vazio como parte do processo, sem tentar preenchê-lo com distrações ou ilusões. Essa é a coragem mais radical. Não fugir do que dói, não anestesiar o que queima, mas permitir que tudo se revele até o fim. Com o tempo, o vazio começa a mudar de sabor. Aquilo que antes era sufoco se torna espaço. O silêncio que parecia ameaça agora soa como música. O empata descobre que há beleza em simplesmente estar, em sentir o vento tocar a pele, em ouvir o próprio coração bater sem pressa. Pequenos detalhes do cotidiano se transformam em portais para algo maior. Uma risada, uma caminhada, uma respiração consciente. Esses instantes simples se tornam âncoras em meio ao desconhecido. Mas mesmo nesses instantes, a sombra não desaparece. Ela continua a se manifestar, às vezes com mais sutileza, às vezes com força brutal. E é aí que a lição de Jung retorna. Não se trata de eliminar a sombra, mas de aprender a caminhar com ela. O empata percebe que não é preciso vencer o narcisista interno ou externo, mas reconhecê-lo, integrá-lo, impedir que governe em segredo. A verdadeira liberdade não é viver sem sombra, mas viver sem ser governado por ela. Esse aprendizado se torna visceral. O empata começa a observar seus próprios impulsos como quem observa um rio, às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre em movimento. Já não precisa se identificar com cada onda, nem se afogar em cada correnteza. Pode simplesmente estar na margem e testemunhar. Essa postura interna é a chave para uma nova forma de existir, menos reativa, mais consciente, mais inteira. E é nesse estado de testemunha que um novo tipo de força surge. Não é a força de quem domina ou conquista, mas a força de quem não precisa mais provar nada. Uma serenidade que assusta, porque é silenciosa e firme. O empata descobre que a vulnerabilidade, longe de ser fraqueza, é a base da verdadeira presença. E essa presença, embora discreta, transforma tudo ao redor. Ainda assim, o caminho continua em aberto. Cada dia traz novos desafios, novas tentações, novas provas. A liberdade sem permissão não é um troféu conquistado, mas uma prática diária. É acordar a cada manhã e escolher de novo. Escolher ser, escolher permanecer, escolher não se perder de si mesmo. Essa constância, silenciosa e invisível, é o que sustenta o processo de transformação. E mesmo sem final definido, algo já mudou de forma irreversível.
O empata sabe que não poderá voltar a ser o que era, porque já experimentou a diferença, já respirou o ar do lado de fora, já sentiu o peso cair dos ombros, já ouviu o próprio silêncio. A jornada pode continuar longa, mas a marca do despertar é eterna. Uma vez atravessado o limiar, não há como fingir ignorância. E assim, o caminho permanece aberto, como um livro que se escreve em tempo real. Cada escolha é uma frase, cada silêncio é uma pausa, cada revelação é um parágrafo novo. Não há ponto final à vista, apenas reticências que convidam a seguir. Porque o estágio final do despertar não é destino, mas movimento contínuo, e a história ainda está sendo escrita, dentro e fora de quem ousa atravessá-la. Há instantes em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. O empata, depois de atravessar sombras e espelhos quebrados, percebe que não existe chegada definitiva, apenas a consciência de que a viagem continua. A liberdade que antes parecia um prêmio distante revela-se, na verdade, como um estado interno, frágil e eterno ao mesmo tempo, que pulsa a cada respiração. E nesse pulso, algo se eterniza. Cada lágrima, cada lembrança de dor, cada queda que parecia definitiva, agora se rearranja em uma nova arquitetura de sentido. O que era peso transforma-se em chão. O que era prisão revela-se como iniciação. O empata descobre que não carregava cicatrizes, mas mapas. Mapas que o trouxeram até aqui, onde a escuridão já não assusta como antes. É nesse ponto que a presença se torna mais intensa. Não há mais necessidade de provar nada ao mundo, nem de implorar por reconhecimento. Há apenas o simples ato de existir, e esse existir já é revolução. Jung diria que o self se manifesta não como explosão, mas como um sopro que reorganiza toda a vida. E esse sopro, embora discreto, é impossível de ignorar. Mas a sombra não desaparece. Ela permanece como companheira silenciosa, lembrando que a totalidade não é luz pura, mas a união entre claro e escuro. O empata entende, enfim, que não precisa vencer a escuridão para ser livre, apenas reconhecê-la, integrá-la, acolhê-la como parte de si. Essa aceitação é a verdadeira ruptura, deixar de lutar contra si mesmo. E então, quando menos espera, a vida comum ganha brilho. O gesto simples de abrir uma janela, o som da chuva, o calor de um abraço, tudo isso adquire uma intensidade nova. A liberdade sem permissão não se anuncia em grandes palcos, mas nos detalhes que antes passavam despercebidos. É nesses detalhes que o empata encontra agora sua grandeza. Ainda assim, permanece o mistério, porque a cada passo surgem novas camadas, novos desafios, novas perguntas. A jornada nunca se encerra, apenas muda de forma. A cada silêncio, o empata descobre outra voz. A cada vazio, encontra outra possibilidade. O estágio final do despertar não é fim, mas começo, um portal que se abre para infinitas travessias. E nesse portal ecoa a pergunta que não se cala: o que você fará com a liberdade que já está em suas mãos? A resposta não virá de fora, nem de fórmulas prontas. Ela se escreverá nos seus dias, nos seus gestos, na maneira como você escolhe existir sem pedir licença. Essa é a obra secreta, a construção invisível que se ergue dentro de cada um que desperta. O impacto dessa descoberta não se mede em palavras, mas em presenças. Quem olha nos olhos de alguém que atravessou esse caminho sente algo diferente. Não é explicável, não é quantificável. É como se uma centelha tivesse se acendido ali, iluminando o espaço em volta sem esforço. Essa é a verdadeira herança da jornada: tornar-se farol sem precisar anunciar-se como luz. E talvez seja isso que você tenha sentido aqui. Não um discurso, não uma explicação, mas um chamado. Se essas palavras tocaram algo em você, é porque a mesma centelha já está viva, mesmo que ainda em silêncio. Permita-se ouvir esse chamado, não com pressa, mas com entrega. Ele não exige correria, apenas coragem de não voltar atrás. Porque no fim, que não é fim, só resta uma verdade.
Você nunca precisou de permissão para existir. Essa frase não é teoria, é lembrança. Uma lembrança que arde, que liberta, que transforma. Se ela ressoou em você, então permaneça conosco. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Não como gesto mecânico, mas como continuação natural de uma jornada que não termina aqui, porque há muito mais a ser revelado. E talvez o próximo eco seja o que você precisa ouvir.